Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos lá, galera. Terminou agora há pouco, São Paulo 2, Botafogo 2 lá no Engenhão, né? O São Paulo vacila e sofre aí mais um empate, né? Treta, e a treta ali no final do jogo entre Alan Franco e André Silva. Não sei se todos ficaram até o final do jogo ali, mas que é isso, cara? O que tá acontecendo? Agora é briga entre os nossos próprios jogadores. A gente vai comentar isso aqui também nesse vídeo de análise aqui, beleza? E o Zubeldia aí, que mais uma vez vacila, recua o time sofre. Poderia, inclusive, ter vencido, né, o jogo, mas assim, preferiu abdicar de jogar, de atacar, de contra-atacar e quase sofre a virada ainda no segundo tempo, né, galera? Rafael, gente, pois é, o Rafael mais uma vez com grandes defesas salvando o São Paulo. E o Caleri, hein, preocupa, hein, galera? O Caleri aí vai passar por exames amanhã, inclusive ele já está sendo medicado, já foi medicado lá, nem voltou pro segundo tempo, né, ali para ficar no banco de reserva. O Caleri ali teve uma lesão no joelho, né, na hora que ele bateu o pé, a gente vai comentar isso aqui um pouco, né, na hora que ele pisou, assim, sofreu aquela pancada no joelho, mas segundo a repórter de campo lá, né, o Caleri disse que não sentiu aquele estalo no joelho, aquele estralo que dá no joelho. Então isso aí é uma boa notícia, né, segundo eles ali. Então a gente vai apurar amanhã essa análise detalhada aí dos exames que o São Paulo vai fazer no Caleri, a ressonância, para saber se tem uma lesão mais séria no joelho. Mas ele saiu ainda no primeiro tempo, entrou o André Silva no seu lugar e foi o André Silva, né, que fez o segundo gol do São Paulo, inclusive. Vamos comentar um pouco aqui, galera, esses assuntos aqui. Primeiramente, já relatar aqui para vocês que no final do jogo ali, teve uma treta entre Alan Franco e André Silva. Dava para perceber que um estava cobrando o outro, né? O Alan Franco, inclusive, também cobrando o Luciano. Luciano, que por sinal, meu amigo do céu, o Luciano não é um a menos, é dois a menos, né? Então, assim, o Luciano, mais uma vez, entrou muito mal. Ele não começou jogando, tá, gente? Mas entrou muito mal, na minha opinião. Não participa do jogo, ele pouco participa, né? E o Alan Franco cobrando ali o Luciano, os dois discutindo. Depois o Alan Franco discutindo com o André Silva, gente. Os dois ali, não, é você, que não sei o que, a culpa foi sua, não, a culpa não sei. Sabe aquela treta de jogador ali? Mas aí, me parecia que era só uma discussão. O Alan Franco e o André Silva chegaram assim um ao outro, colocar a cabeça. Sabe quando os caras trocam aquela cabeça? Um chega e fala, dá você primeiro, não, dá você. Cara, não entendi nada. Os próprios jogadores do São Paulo. Isso já mostra que no vestiário já não são amigos, já não são camaradas, acredito. Os caras para brigar e chegar ali, vias de um dar cabeçada no outro, né? Mesmo que não tenha acontecido. Então, já eu acho que ali já é um probleminha no vestiário. Mas enfim, isso aí deveria ser conversado no vestiário. Eu acho que os jogadores mandaram mal. Isso fica, inclusive, escancarado como está o vestiário do São Paulo aí. Você vê que não está muito bem, não. Então, o jogo terminou, galera, 2-2, mas olha só o detalhe. O São Paulo saiu vencendo com um belo gol do Ferreirinha, que mais uma vez o Ferreirinha, né, mais um gol, hein, ô Neto? Você que disse aí que ia ficar de tanga, apresentar o programa de tanga, se o Ferreirinha fizesse 10 gols no ano, o Ferreirinha já fez 4 gols, então o Ferreirinha está com 4 gols. Mas detalhe, fez um belo gol o Ferreirinha, depois o Savarino empatou para o Botafogo, belo gol do Savarino também, tá? E olha só, no segundo tempo ali também, ainda no primeiro tempo, né? O André Silva, cara, no final do primeiro tempo, ele faz mais um gol ali, oportunista, dentro da pequena área. Só que aí, galera, no segundo tempo, o São Paulo tendo a oportunidade, tá? De matar o jogo, de poder fazer mais gols, de jogar mais, aí começa aquele toque para trás, o time recuar, deu espaço para o Botafogo ficou pressionando, cruzando, tentando chegar, o Rafael fazendo boas defesas, o Rafael fez pelo menos 3, 4 boas defesas, galera, que realmente as defesas dele foram importantes para salvar o São Paulo. O Rafael tá numa fase excelente, cara. Apesar do gol contra o Cruzeiro, né, que a bola passou debaixo das pernas dele, que foi ali um movimento muito rápido, o Rafael vem salvando o São Paulo, salvando a pele do Zubeldia. O Rafael e o Ferreirinha hoje são os jogadores que estão salvando o Zubeldia. O Caleri, que não vinha bem, aquele brigador de sempre, acabou se machucando, então saiu. Entra o André Silva, acabou fazendo o segundo gol. Aí depois o São Paulo cede espaço para o Botafogo, né, galera? E o Botafogo no final do jogo, no cobrança de escanteio, acha ali
mais um gol ali, né? 2-2. Eu acho que é isso que os jogadores ali do São Paulo estavam discutindo ali no final, brigando ali naquela tretinha, de repente um indicando ali que foi uma falha do outro. A verdade é que uma falha coletiva, quem saiu com o empate, com um gostinho aí da derrota, talvez, foi o São Paulo. Não importa se o Alan Franco está reclamando com o André Silva com o Alan Franco, a verdade é que o São Paulo perdeu a oportunidade de vencer mais uma partida. E eu vou ressaltar uma coisa aqui, galera. Vencendo o Alianza Lima por 2-0, o São Paulo recua, o Alianza Lima empata, 2-2. O Cruzeiro, a mesma coisa, São Paulo vencendo o Cruzeiro, abre espaço para o Cruzeiro recua, o São Paulo recua, o Cruzeiro vai lá e empata. O São Paulo vencendo o Botafogo, jogando bem, inclusive, o São Paulo, não que jogando maravilhosamente, galera, que o São Paulo estava bem ali, né, na sua limitação. Aí o São Paulo recua demais, o Botafogo vai lá e empata. Vocês já perceberam que a postura do Zubeldia é, poxa, tamo na frente, recua time, a gente não vai atacar? E aí começa a segurar e chama o adversário, aí o adversário vai, empata, e o Botafogo correu o risco, inclusive o São Paulo correu o risco do Botafogo virar o jogo. Só que tem um detalhe também, o São Paulo, na minha opinião, teve um gol que foi mal anulado ali pelo VAR, né? Que o Matheus Alves, eu não sei se ele foi dominar a bola, né? O árbitro entendeu que ele foi dominar, aí ali no replay, ali no lance, dá para ver que ele tirou o corpo, e o Ferrarese teria feito o gol. Talvez São Paulo teria vencido se tivesse anulado. Mas detalhe é também que São Paulo, o Botafogo, o árbitro marcou um pênalti para o Botafogo, depois foi para o VAR, né? Lance de interpretação, enfim. O lance, quem estava era o Alan Franco, o árbitro voltou atrás também, depois que foi no VAR. E olha, difícil algum árbitro voltar atrás, galera, depois que vai no VAR contra o São Paulo, mas foi anulado. Antes da gente prosseguir aqui, deixa eu te pedir para deixar o like aí, galera, antes que eu me esqueça, e já lembrando você também, deixa esse like aí, dá essa moral aí, dessa força de sempre, você que está sempre apoiando aqui o canal, obrigado pelo seu apoio. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal Big Tricolor, tamo junto, vamos lá sem perder tempo. E se você quiser se tornar membro do canal, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, da nosso clube de membros aí do YouTube, aí embaixo tem a opção para você se torne membro, beleza? Obrigado, tamo junto. Vamos lá. Pois é aí, eu gostaria de falar algumas coisas aqui, galera, assim, individuais, tá? O Ferreirinha que tá jogando muita bola, só que tem um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, no jogo lá contra o Alianza Lima, olha para vocês verem como foi medo, como o Zubeldia achou mesmo que já estava ganho o jogo contra o Alianza Lima. Porque ele tirou o Ferreirinha lá com 13 minutos de jogo, alegando que ele poderia se machucar, estava cansado. Ok. Depois, contra o Cruzeiro ali, ele vai até os 30 minutos, né? Acho que é os 32 minutos, aí ele tira o Ferreirinha. Hoje o Ferreirinha jogou o jogo todo. Ele só tirou o Ferreirinha nos descontos ali para entrar o Lucas Ferreira e o menino lá, o Rodriguinho. Mas o Ferreirinha jogou o jogo todo e o Ferreirinha jogou muita bola, inclusive no gramado sintético. Então, meus amigos, e quando o Ferreirinha falou: "Não, estava ali mesmo, né, protegendo o Zubeldia, eu poderia correr o risco de lesão, estava cansado", de certa forma ali, é bem verdade, o Ferreirinha quis dar uma protegida no Zubeldia. Tá. Nos outros jogos, e o Ferreirinha tá jogando em sequência. E olha que engraçado, o Ferreirinha é o jogador mais fraco fisicamente, ok? E, por exemplo, o Lucas Ferreira, que é um jogador mais dotado fisicamente, jogou 2 jogos, hoje tiraram o Lucas Ferreira, ele tirou o Lucas Ferreira alegando, tem que preservar o jogador. Já o Ferreirinha, que é o mais fraco fisicamente, está jogando todos os jogos. Tá vendo como tem controvérsia? A verdade é que o Zubeldia errou contra o Alianza Lima, quando tira o Ferreirinha, né? Matou o ataque do São Paulo, não tinha contra-ataque, e depois para justificar, eu acho que ele não quis reconhecer o erro dele. Hoje, mais uma vez, assim, o Zubeldia, o problema é quando ele começa a fazer as mudanças, galera. De verdade, gente, eu acho que o, o Zubeldia, ele até começa com uma boa escalação. O problema é quando ele começa a fazer as modificações e quando ele começa a recuar o time. E, assim, não criticando o Alves, até porque o Matheus Alves, aí, o garoto, eu até falei antes na live de pré-jogo hoje, né, no canal lá no com Chiquinho, campeão de tudo, eu disse: "Eu acho que não é um jogo para o Matheus Alves", né, talvez seria um jogo, sei lá, para outro jogador ali, talvez até o Lucas Ferreira podendo ir pelo meio. Eu até tinha cogitado o Luciano, falei: "Tem que dar responsabilidade para esses caras".
Vai jogar agora o Matheus Alves, de repente o jogador não vai bem, fica todo mundo criticando o jogador. Ah lá, tá vendo? Colocou, não resolveu, tal. Mas ele foi até razoavelmente bem. O problema é que ele não teve assim, ele não teve um grande destaque o Matheus Alves, mas na minha opinião eu até achei que ele foi bem. O que vocês acham aí? Como foi o Matheus Alves, galera? Comenta aí. Na sua avaliação aí, como você acha que foi o Matheus Alves contra o Botafogo? E detalhe, é um time muito forte fisicamente o Botafogo, tecnicamente também. O São Paulo se saiu bem, galera. Mais um empate. O problema é esse, mais um empate, cara. Você empatou em casa contra o Sport, você empatou fora contra o Atlético, empatou em casa contra o Cruzeiro e agora empata fora contra o Botafogo. Gente, só empate não basta, só empate é Série B. O time precisa vencer. Até rimou, hein? Só empate é Série B, o time precisa vencer. Mas deixando a brincadeira de lado, domingo contra o Santos é obrigação de vencer o Santos. Não dá para empatar 5 seguida. Hoje, se o São Paulo não entrar na zona do rebaixamento, olha só, o Mirassol ganhou do Grêmio, né? O Santos vai jogar mais tarde aí com o Atlético Mineiro, no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, depois que terminou o jogo, ainda falta aí uns 30 minutos ainda para começar o jogo. Então, o que que acontece? Se o Santos vence ali o Atlético Mineiro, ou o Atlético Mineiro vence o Santos, o São Paulo cai mais uma posição, ok? Já fica ali para 15º mesmo. E aí, contra o Santos no domingo, é arriscado, gente. É arriscado. O São Paulo tá brincando com a sorte. O problema é o Zubeldia. Se o problema é o Zubeldia, a diretoria tem que tomar uma providência, galera. Entenda bem, eu não tô aqui falando fora Zubeldia, tem que mandar o treinador embora, eu sempre falo isso. A gente tem que ver o melhor pro São Paulo. Se o problema é o treinador, tem que ter uma providência. Se o problema for os jogadores que estiverem fazendo corpo mole, tem que ter uma providência. Tem que ter. Ah, se a diretoria não estiver pagando esses caras, tem que ter uma providência. Porque no final vai sobrar para o São Paulo Futebol Clube. Não vai sobrar para o Zubeldia, não vai sobrar individualmente para um jogador, não vai sobrar para um membro da diretoria. E aí, quem sofre mais, vocês sabem, é o torcedor. Somos nós, infelizmente, somos nós. Porque somos os bobos aí, apaixonados aí pelo São Paulo Futebol Clube aí, né? Bobo porque eu digo, porque assim, o torcedor é feito de bobo praticamente. Então, eu não tô chateado com o empate, porque se fosse antes do jogo falar, ó, São Paulo vai lá buscar um empate, vai vir com um empate do Botafogo, você assina? Eu assinaria o empate. Hoje era contado como uma derrota do São Paulo para o Botafogo. E o São Paulo foi lá e, na minha visão, fez um jogo ok, jogou de igual para igual, no primeiro tempo, inclusive. Aí, quando o São Paulo, o problema é quando fica na frente. O São Paulo volta para o segundo tempo e só se defende, só dando chutão para frente. Uma hora ou outra ia sair aquele gol de empate, porque o Botafogo estava buscando o empate e o São Paulo covardemente estava lá atrás só se defendendo. Então, eu não acho o empate ruim, eu acho a sequência de jogos só com empates. E aí, contra o Santos, você é obrigado a vencer o Santos em casa. E aí eu vou manter assim a minha opinião, o que eu acho. O que eu comento é o seguinte, galera, não sei se vocês estão vendo dessa forma, mas o que eu vi é que nesses dois jogos, Botafogo e Santos, o São Paulo precisaria de 3 pontos. 3 pontos. São Paulo empatou contra o Atlético e eu acho que tem que vencer o Santos, aí faria 4 pontos. Perdão, contra o Botafogo. Se perde para o Botafogo, obrigatoriamente tinha que vencer, tem que vencer mesmo o Santos lá se empata, né? Como empatou agora com o Botafogo, o São Paulo tem que vencer o Santos. Se o São Paulo empata de novo com o Santos, eu não vejo, de verdade, eu não vejo sobrevida pro Zubeldia. Ninguém vai aguentar tanto empate, cara. Tanto empate é Série B, galera. E aí você pega, empata com o Botafogo. Já pensou? Se empata com o Santos, daqui a pouco fora, pelo brasileiro, é o Ceará, certo? Mas antes do Ceará, creio eu que tem o jogo da Libertadores, no meio de semana que vem, né? Eu acho que é isso, fora lá no Paraguai. Então, cara, a gente, sei lá, galera, assim, a gente fala, a gente reclama, a gente cobra, mas precisa de uma melhora em alguma coisa no São Paulo. Tem coisa muito errada no São Paulo. Não é possível que esse time se abate tanto, cara. Olha só, sabe, pô, você tá vencendo na Libertadores, você tá vencendo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo sai na frente e sempre toma empate. E só não vem tomando as viradas porque quando o São Paulo tá empatando, o Rafael tá salvando.
E aí, quando dentro de campo o Rafael salva, o treinador poderia fazer algo diferente, mas o que ele faz é recuar mais o time, deixar o time mais covardemente se defendendo e tomando pressão até tomar os gols de empates. Para mim, individualmente, uma coisa que se salva nesse momento do São Paulo é o Ferreirinha, que melhorou bastante. Eu acho que a aparição do Lucas Ferreira é legal, tá? O Marcos Antônio, para mim, tá jogando muito bem o Marcos Antônio. Eu acho que isso tá legal. O crescimento também do Ferrarese, mesmo que eu não goste da forma como o Zubeldia coloca o Ferrarese ali de um lateral, acho que ele tem dois laterais, ele tem o Igor Vinícius e o Cédric, mas ele tá usando mais o Ferrarese como lateral. É por uma questão também de se defender. E aí onde é o ponto crítico. O que adianta você colocar 4 zagueiros lá? Se ele joga ali praticamente ali, porque ele joga com o Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese e o Cédric, né? Só que se a gente perceber, o Ferrarese, ele sai mais do que o Cédric. O que adianta você ter esse monte de defensor se o São Paulo acaba tomando gol todo jogo? O problema não é o tanto de defensores que coloca, é como o time se defende também. E o São Paulo tá sempre tomando os gols. E o gol que o São Paulo tomou, o segundo do Igor Jesus, o gol de empate, pô, você tinha Arboleda, você tinha Ferrarese, você tinha o Alan Franco. Não, o Ferrarese saiu depois, no 2-2. Então você tinha o Ferrarese. Então você tava com os zagueiros ali e o São Paulo tomou mais uma vez o empate. Olha, mais um resultado, galera, assim, frustrante, tá? Frustrante mesmo, porque eu acho que dava pra gente ter vencido, mais um jogo que dava pra gente ter vencido. Nos últimos 3 jogos do São Paulo, era jogo pra gente ter vencido. Por um erro individual ou por um erro coletivo, o São Paulo não venceu. E aí é aquilo que a gente fala. Cai tudo nas costas do treinador. Mesmo que o treinador, não tá fazendo um bom trabalho, esses resultados aí caem tudo nas costas dele. Por quê? Vão olhar só as falhas, só não o que o construiu, mas como foi destruído. Infelizmente, o São Paulo vem oscilando muito. E essa oscilação passa pelo treinamento do treinador. O problema do Zubeldia é sempre na hora das trocas. É o segundo tempo do São Paulo. Aí é o segundo tempo do São Paulo, não importa com quem seja. Para mim tem uma observação nisso aí. É um time de jogadores mais velhos. É por isso que precisa de juventude, por isso que precisa de um Rian Francisco. Olha, falar em Rian Francisco, o cara não entra por nada, hein, galera? Rapaz, das duas umas. O Rian Francisco deve estar vendido, gente. Lembra com o William Gomes, que era a mesma coisa? A gente pedia o William Gomes, pedia e nada de colocar o William Gomes. Colocou naquele jogo contra o Botafogo, aí tirou, depois não colocou mais. Eu acho que o William Gomes está indo por o Rian Francisco. Eu acho que está indo pelo mesmo caminho, galera. Esse cara deve estar vendido, não é possível. Ele deve estar vendido. Não à toa esses caras do futebol europeu vieram assistir o São Paulo e Cruzeiro aí, para ver alguns minutos do Rian Francisco. Esses caras vieram acertar, deixar tudo prontinho pro meio do ano aí. Essa que é a realidade. Não faz sentido nenhum. O cara tira o Matheus Alves, vem com o Luciano. Cara, como o Zubeldia é apaixonado pelo Luciano, cara. Só ele consegue ver futebol no Luciano, velho. Só o Zubeldia tá conseguindo ver algo de proveitoso no Luciano. O cara não joga bem, o cara não faz gols, o cara é um a menos dentro de campo e o Zubeldia continua insistindo no Luciano. Aí que tá o problema. Morre abraçado com o Luciano. Infelizmente, quem sofre é todo São Paulino. Gente, amanhã a gente vai apurar essa questão aí do Caleri, preocupante aí, né? Tomara que não tenha que passar por cirurgia mais um, né? Porque se tiver que parar, já era a temporada aí pro Caleri. Vamos ver. Mas, infelizmente, mais um empate. É o 4º empate do São Paulo aí no Campeonato Brasileiro, gente. Precisa começar a vencer, cara. Precisa começar a vencer, que a zona do rebaixamento tá bem próximo, né? As últimas colocações ali é preocupante. Valeu, gente. Tamo junto aí, ó. Forte abraço aí. Como sempre, vamos São Paulo, galera. Abraço. Até o próximo vídeo. Deixa aí seu like, deixa seu comentário aí, fica à vontade, concordando, discordando. Importante vocês participarem aqui. Forte abraço. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil.